desejo ser. Necessito teu poder e agora dá-me tua mão. Ouve minha oração. Sou o teu querer sempre. Quero obedecer. Usa-me. Quero revelar o teu grande amor. Usa-me. Eu entrego a ti meu viver, pois te amo, meu Pai. Pai, eu quero ser um instrumento teu, refletir o amor, o perdão e a tua graça, e assim o meu viver a outros vai mostrar salvação, grande esperança que só existe em ti. Usa-me, quero revelar o teu grande amor. Usa-me, eu entrego a ti meu viver, pois te amo, meu Pai. Te amo, Pai, em meu viver. Há tribulações, mas sei que o poder, sei que força encontrarei e tua mão irá guiar. Não há o que temer, a vitória já é certa, vencedor serei. Usa-me, quero revelar o teu grande amor. Usa-me, eu entrego a ti o meu viver, e sempre quero ouvir a tua voz, em seus braços sempre me amparar. Usa-me, Pai, me entrego a ti. Usa-me, meu viver é todo teu, ó Senhor. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que alegria tremenda se conectar aqui com vocês através da internet, nesse momento que é o momento da nossa série Capital Espiritual, que começamos sábado passado e temos a intenção aqui de explorar todos os nuances espirituais do capital, do dinheiro. Desse tema que é tratado de forma vasta na Bíblia, muito presente nas Escrituras Sagradas, e que acaba sendo às vezes um incômodo, um obstáculo para que as pessoas se aproximem da igreja, se aproximem de Cristo, e muitas vezes também é o motivo de muita balbúrdia, de muita celeuma nos meios que discutem a legitimidade da religião. E por isso hoje gostaria de tratar com vocês do capítulo 12 do livro de Lucas,
Mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração comigo e convidar o Espírito Santo para nos traduzir aqui essa mensagem bíblica. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos a Bíblia Sagrada para nos orientar, pela oportunidade de termos o Santo Espírito para nos conduzir à verdade. E por hoje, nesse sábado, termos esse tempo de oportunidade, de chance, de mudarmos, nos tornarmos melhores do que éramos ontem. Que o Senhor ajude cada um de nós aqui, tanto o pregador quanto o ouvinte, a todos nós sermos transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, nós lemos: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem, rico, produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto é muito forte por si só e autoexplicativo. Jesus, primeiramente, adverte o indivíduo, fala assim: olha, toma cuidado com todo tipo de ganância, nos dizendo que existe mais do que um tipo de ganância. Existem formas diferentes de ser ganancioso. E diante de todas essas formas, precisamos cuidar. E então ele diz: olha, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, não consiste em capital material. A vida do homem não consiste naquilo que ele consegue acumular aqui nessa terra, aquilo que é tangível. Não consiste nisso. Mas ele vai terminar esse trecho dizendo algo muito importante. Ele fala assim, olha, ele fala bem assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E eu pergunto para você: você é rico para com Deus? Você é rico para com Deus? Ou você guarda riquezas só para si? É interessante que as escrituras sagradas, elas têm linhas de raciocínios que são estabelecidas por palavras, por binômios, né? Palavras que se contrapõem, mas elas são sempre utilizadas juntas para que uma lição seja ensinada através disso. Por exemplo, né? Morte e vida é uma linha, uma chave de narrativa que a gente usa. Morte e vida. A gente vai ter luz e trevas, bênção e maldição, salvação e perdição, céu e inferno. Essas palavras sempre são usadas juntas para nos ensinar algo. E nesse contexto, neste tema, nesse recorte das escrituras sagradas, o binômio que a gente usa aqui é fartura e falta. Por que fartura e falta? Porque fartura é o sinal de que Deus está presente. Por exemplo, no Éden, na criação, no Gênesis lá, né? Deus criou e dentro do jardim do Éden havia fartura. Era um casal que estava para ele cuidar de um jardim gigantesco com todo tipo de fruta e mantimento que eles nem plantaram, hein? E fora do Éden? Como que era fora do Éden? Tinha abrolhos,
tinha os espinhos, né? Ali eles iam ter que sofrer para fazer a terra produzir. Já vemos um sinal de falta. Dentro do Éden havia fartura, fora do Éden havia falta. Se você continuar olhando a história, as histórias que vão sendo contadas na Bíblia, é muito interessante como essa narrativa vai se seguindo. Abraão vive em Ur dos Caldeus. Para você que não sabe, Ur era a capital do Império Sumeriano, que talvez seja a primeira civilização no sentido de cidade, de organização. Eles tinham até esgoto. Ur é a maior cidade que tinha, mas tinha falta. E então Deus fala o seguinte para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma terra que vai emanar leite e mel. Ele fala assim: comigo você tem fartura, sem a minha presença você tem falta. E toda a narrativa bíblica ela é construída no paralelo dessas duas palavras, mesmo que elas não estejam escritas definitivamente a palavra na Bíblia, o conceito está presente. É uma questão de semiótica. Não é necessário a palavra estar lá para a gente saber que aquilo está lá. Por exemplo, a palavra trindade não existe na Bíblia Sagrada. Mas isso não quer dizer que a trindade não exista. Não quer dizer que a trindade não esteja ali revelada através do texto, mesmo que não especificamente aquela palavra exista naquele lugar. A fartura e a falta vão definindo ali todas as histórias. Por exemplo, o povo está no cativeiro egípcio e lá eles têm escassez. Então eles vão para a terra prometida, a mesma promessa de Abraão. Vão para o lugar onde vai ter abundância. Eles estão em condição de falta sem Deus e com Deus eles vêm a ter uma condição de fartura. Por que isso é tão importante? Porque a fartura, no sentido bíblico, no sentido espiritual, não tem a ver com acúmulo. Deus nunca quis que Israel ficasse acumulando nada, muito menos a presença de Deus. Deus não queria que Israel tivesse uma marquinha de estimação e colocasse isso como uma exposição para o mundo para dizer: eu tenho um Deus bom, eu tenho um Deus que é muito legal comigo e nós somos muito especiais por isso. Não era para isso que Deus se revelou para Israel. Deus se revelou para Israel para que, ao Israel receber Deus, que Israel compartilhasse Deus. Deus promete uma terra que mana leite e mel para Israel, na expectativa que esse Israel fosse compartilhar esse mel, fosse compartilhar toda essa abundância, essa fartura. E Deus deixa isso bem claro. Ellen White tem um texto que... Ellen White é uma escritora americana, que foi adventista do sétimo dia, uma das pensadoras da igreja mais importantes, uma voz inspirada da igreja. E ela tem um texto que me impressiona, porque reflete muito. Eu escrevi o sermão, eu coloquei em palavras toda a minha leitura do texto, e depois de ter lido tudo, eu me deparei com esse texto dela que eu nunca tinha lido, e eu fiquei até assustado. Ela diz o seguinte: aqui se vê o poder da riqueza. A influência do amor ao dinheiro sobre o espírito humano é quase paralisador. As riquezas transtornam e levam muitos dos que as possuem a agirem como se tivessem perdido a razão. Quanto mais possuem bens deste mundo, tanto mais desejam. Seu medo de passarem necessidade aumenta com a riqueza que possuem. Têm a tendência de acumular bens para o futuro. São ávaros e egoístas, temendo que Deus não lhes proveja o necessário. Essa classe é realmente pobre para com Deus. Eu tenho certeza que ela tinha esse texto em mente, embora ela não cite. Essa classe é pobre para com Deus. Ela não está dizendo dos ricos. E nem Jesus está falando que os ricos são essa classe. Jesus está falando que aquele que amontoa, que guarda no celeiro, quando não sabe mais o que fazer com o dinheiro, recebeu tantas bênçãos, não sabe mais o que fazer, aí então começa a criar futilidades para satisfazer o desejo de gastar, de dar razão para aquela riqueza.
E é isso que Jesus critica esse dono, o dono da fazenda que produziu muito. Falou, poxa, você já não conseguiu ganhar bastante? Por que agora você vai destruir um celeiro que já existe, que já está de pé, só por vontade de destruir? Porque o dinheiro é meu mesmo, eu faço o que eu quiser. Não, o dinheiro não é seu. Não é. Me desculpa, não é. Se você acha que é seu, você não entendeu nada do cristianismo. Se você acha que você tem é seu, você está desalinhado com a mentalidade cristã. Jesus diz o seguinte, olha, você aí já conseguiu dinheiro para até morrer, né? O celeiro está cheio até morrer. E aí? Você pode ser rico, mas você não é rico para com Deus. Então, o que seria, na verdade, essa riqueza para com Deus? Ellen White vai dizer aqui, ó, que esse que vive para servir os seus desejos através do dinheiro, essa classe é pobre para com Deus. Ao se acumularem suas riquezas, nelas puseram a sua confiança e perderam a fé em Deus e nas suas promessas. Se precisamos viver no reino da fartura de Deus, então como nós vamos fazer isso? E eu pergunto para você, como que vamos dar esse passo para sair do ambiente da falta e ir para o ambiente da fartura? Não da fartura material apenas, mas da fartura daquilo que é de Deus, da riqueza que é de Deus, de ser rico para com Deus. Como que eu faço, pastor, para ser rico para com Deus? Então, eu descrevi aqui três passos para nos aproximarmos desse local, o local da fartura, o local da riqueza para com Deus. E o primeiro passo é devolver aquilo que não é seu. Meu irmão, minha irmã, não fique com riquezas ilícitas. Não tenha dinheiro sujo. Não tenha coisas que não são suas. Se não é seu, devolva. Restituir é um princípio bíblico. Lembrou da história de Zaqueu? Zaqueu falou assim, olha, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei das pessoas. Ele tinha que restituir aquilo que ele tirou. Sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que faz coisas aqui nesse mundo e acha que se resolve só com ele lá no quarto dele, ele vai lá e pede desculpa para Deus e resolveu. Se pede desculpa, né? Porque tem gente que nem acha que devia pedir desculpa. Tem gente que subtrai dos outros e ainda se faz como vítima. Se coloca como uma vítima. E isso é estranho, porque essa pessoa acha que aquilo que ela subtraiu de alguém ou de algo não causa um débito no mundo espiritual. Causa um débito. Você lesou alguém, você subtraiu. Você tirou de alguém. E isso precisa ser sanado. Ah, pastor, mas é só espiritualizar. Espiritualiza que resolve. Faz uma oração bem forte ali, né, com bastante choro, com bastante contrição de ser, e aí vai estar tudo resolvido. Não, devolva. Paga a sua dívida. Se deve, paga a sua dívida. Vende o teu azeite e paga a sua dívida. Mas eu não falo só de dívida material, não. Não estou aqui para falar só de material, porque o capital é espiritual. Tem gente que rouba dos outros não só dinheiro. Tem gente que rouba a infância. Tem gente que rouba a alegria. Tem gente que rouba a mulher do outro. Tem gente que rouba a família do outro. Mas aí, pastor, aí complicou, né? Eita vida, e agora? Se eu roubei a família do outro lá, o que eu vou fazer agora para restituir? Eu não tenho como devolver a pessoa, né? Nossa, a mulher estava com outra, agora está comigo, eu vou lá devolver. O outro não quer mais, o outro quer nem me ver. Eu não tenho o que fazer agora, pastor. Primeiro que eu nem acho que você ache que você roubou. Mas acredite, Deus nunca manda a mulher dos outros pra gente. O que José falou para a mulher do Potifar? Falou assim, você é mulher de Potifar. Ou seja, você é uma riqueza que não é minha. Você é um bem, você é uma bênção que não foi dada a mim. Eu não posso subtrair você de outra pessoa, porque eu estarei pecando contra Deus e contra o meu chefe, contra essa pessoa, o seu esposo. Isso geraria um débito, sim.
Mas tem gente que vive a vida achando que as poucas vergonhas que faz aí não vão contar na vida dela espiritualmente. Vai sim, restitua, devolva, pastor. Então se não tem jeito, não tem como devolver o cara, a mulher lá pro outro. Foi uma bagunça que eu fiz, não me arrependo porque eu tô feliz hoje, mas eu sei que não foi tudo certo. Eu sei que eu pisei na bola, tá? Pisei na bola. Então eu vou falar para você como você restitui. Restitua isso espiritualmente, de alguma forma. Se você não consegue devolver, crie um mecanismo, seja criativo. Você foi criativo para subtrair, seja criativo para retribuir, para devolver. Seja criativo, dê aos pobres, dê uma oferta, dê para alguém que precisa algo. Pode ser dinheiro, pode ser atenção, pode ser a sua vida. Era melhor que fosse a sua vida. Então devolva aquilo que não é seu. Eu me lembro que uma vez eu passeando de férias, estava nos Estados Unidos com a Glória e o Sassá, a Glória e o Sassá ainda. Nessa época as meninas não tinham, e eu já sei que quando elas ouvirem esse sermão, elas vão falar: papai, só o Sassá que foi. Calma que um dia vocês vão também. Então, tá bom, Laura e Luísa? Um dia vocês vão também. Só o Sassá estava lá. Eu com o Sassá andando com um carrinho, né? E eu estava com uma carteira cheia de dinheiro. Sabe por quê? Porque é uma pessoa muito rica, né? Cheia de dinheiro. Porque eu fui e comprei tudo dólar de uma pessoa, estava vendendo mais barato, então eu comprei dessa pessoa e eu coloquei tudo na carteira, os dólares ali. Acho que tinha uns 2.300 dólares na minha carteira. E você imagina, né? A carteira, sabe aquelas carteiras que gigante assim? E eu com aquela carteira na mão, e o Samuel queria alguma coisa, viu alguma coisa, pediu, e vocês sabem que eu costumo dar as coisas que o Samuel pede, né? Então fui, comprei um negocinho pro Samuel, e depois de uns minutos eu percebi que eu não tinha mais minha carteira comigo. Gente, é o seguinte, uma coisa é alguém que tem bastante recurso perder uma carteira com 2.300 dólares. Outra coisa é eu perder uma carteira com 2.300 dólares. Eu entrei em pânico, né? Surtei. Falei, meu Deus, comecei a procurar. Cadê a minha carteira? Não achava a carteira. Até então que eu desisti, eu tinha que falar pra Glória. E essa parte era a parte difícil, falar pra Glória que eu perdi a carteira. Eu falei, linda, é o seguinte, perdi a carteira. E aí ela deu aquela amarelada e falou, mas procura um segurança. Eu falei, nossa, eu vou procurar um segurança. Fui até o segurança e falei, moço, eu perdi minha carteira. Então, é claro que não foi assim com tanta calma, né? E ele falou, não tem problema, aqui ninguém me devolveu, mas vá lá na central de segurança, que talvez alguém devolveu, deixou lá. E eu fiquei pensando, quem que vai pegar uma carteira com 2.300 dólares, as cédulas ali, ó, tudo notinha de 100, e a pessoa vai devolver? Devolveu a carteira, mas não devolveu o dinheiro, né? Se devolveu, se alguém achou essa carteira, se alguém pensou em restituir, em dar. E aí então eu comecei a andar. Só que aí eu descobri que aquele mall, aquele shopping, era um dos maiores dos Estados Unidos, que é o Sawgrass Mill, lá perto de Miami. Gigantesco, que eu andei naquele shopping até achar essa salinha do guarda. Aí o guarda me atendeu pela um vidrinho assim, e eu falei, olha, moço, eu perdi minha carteira, o segurança pediu eu vir aqui, eu podia estar roubando, estar matando, mas eu tô aqui só querendo a minha carteira. E o moço falou assim, pera um pouquinho, né? Foi lá e falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei, Rafael. Aí eu soletrei, Rafael. Aí ele fez assim, pegou a carteira e me deu a carteira, gente. Gente, os 2.300 dólares estavam, não tinha uma nota a menos. Eu saí de lá estupefado, eu saí assim, pasmo, com o que eu tinha acabado de ver. Alguém pegou a minha carteira, devolveu pro segurança, mesmo tendo todo aquele dinheiro dentro, gente. E aí, então, sabe aquele alívio, assim, bate aquele alívio que lava a alma, assim, meu Deus do céu, que alegria. Eu falei, não, o que você quer, linda? Vamos gastar agora, porque, olha, antes que eu perca de novo, né? E aí, então, passou o dia, e aí, então, eu fui no banheiro. Eu falei, linda, segura aqui o Samuel um pouquinho que eu vou no banheiro, né? Antes da gente sair do shopping, tipo umas 10 horas da noite. Entrei no banheiro. E então, né, fui lavar minhas mãos. Quando eu fui lavar minha mão, tinha um celular, um iPhone novo, assim, ó. Em cima, bem na minha frente, gente. Um iPhone novo bem na minha frente. Eu olhei pra lá, olhei pra cá.
Não tinha ninguém mais no banheiro. Aquele silêncio já de final de dia. E eu falei assim, gente, que iPhone bonito, né? Brilhante, estava novo, não tinha nem sinal de marca de dedo, assim, parecia que a pessoa tinha comprado. Aí eu peguei, para dar uma verificada, você dá aquela sapiada, cliquei, assim, na hora que eu cliquei, eu vi que ele estava configurado em português. É óbvio, né? O Sawgrass Mill em Miami só tem brasileiro, né? Aí eu peguei aquele celular, fui lá no guardinha, e eu falei, guardinha, é o seguinte, olha, eu podia estar roubando, estar matando, mas eu tô aqui devolvendo o celular dessa pessoa que deixou lá. Provavelmente a pessoa vai procurar e vai achar. Que coisa gostosa é retribuir o bem. Ele faz o bem nascer em outras pessoas. Eu não estou dizendo que eu só devolvi o celular porque alguém devolveu minha carteira. Mas como poderia eu não devolver o celular, sendo que naquele mesmo dia alguém foi tão profundamente cristão de devolver aquela minha carteira para o guarda? Restituir, devolver aquilo que não é seu, é o primeiro passo para ser rico para com Deus. O segundo passo é fazer render. Há muitas pessoas que só sabem guardar, que só sabem poupar, que só sabem esconder o talento debaixo da terra e não ousam ganhar mais. Não têm coragem de arriscar, de correr riscos para ganhar mais, para ter mais. Tem gente que tem problema com isso. Tem gente que tem essa dificuldade, até não conseguem vincular isso ao cristianismo, só que isso é um erro crasso. O protestantismo ele é fundado na ideia da geração de riquezas. Aquele que é protestante, o evangélico protestante, ele entende que ele precisa gerar riqueza, sim. Uma vez que essa riqueza gerada, ela é compartilhada, mas é necessário a geração de riqueza. Por isso que o Max Weber vai escrever a ética do protestantismo e o espírito capitalista, vai descrever o protestantismo como esse movimento que até combina muito com o capitalismo, porque nós temos uma ideia de geração de riqueza, o que não é ruim. Precisamos sim gerar riqueza, porque Jesus diz que a gente tem que gerar. A gente tem que multiplicar aquilo que Deus deu. Mas é importante a gente entender que quando a gente tem medo de fazer render, medo de gerar riqueza, chega uma hora que a gente para até de querer. A gente fica acabrunhado, a gente fica encolhido e não aumenta o potencial que Deus queria para você. Sim, tem gente que poderia ter mais. Sim, tem gente que poderia não viver na miséria. Sim, tem gente que vive aquém do que poderia ter ou do que poderia ser, porque não investem, não fazem render, vivem com migalhas e se contentam com migalhas. Então esse segundo passo para a riqueza para com Deus é ter uma mentalidade de fartura e de rendimento, de fazer aquilo se multiplicar. O terceiro passo e o último é transformar riqueza em relacionamentos. O que você está querendo dizer, pastor, com isso? O seu dinheiro só faz sentido se ele trouxer pessoas para perto de você. O seu dinheiro só faz sentido se ele promover momentos com seus amigos, com a sua família. Só faz sentido para isso. Para que você ganha dinheiro? Para que você tem um capital material? Para transformar esse capital material em capital espiritual. Quando você coloca gasolina no seu carro, paga um pedágio para vir até a igreja, por exemplo. Quando você vai e compra uma roupa para vir à igreja. Quando você se organiza e tem recursos para não precisar trabalhar de sábado para vir no culto na igreja, você está transformando o capital material em capital espiritual. Quando você mantém a igreja de alguma forma, quando você participa na sua família de movimentos que fazem as suas crianças, a sua esposa, os seus familiares terem oportunidades de culto, você está transformando material capital em material espiritual. E investindo nas pessoas é uma transformação, é uma metamorfose de capitais. É você transformar uma riqueza menor em uma riqueza maior. É você saber ler o que é riqueza menor
e saber projetar o que é uma riqueza maior. Por exemplo, tem gente que prefere perder a família para ganhar dinheiro, e tem gente que prefere perder dinheiro para ganhar a família. Tem gente que tira da conta da família para pôr na conta do dinheiro, do trabalho. Tem gente que tira da conta do espiritual da igreja, tira das coisas da igreja, do dinheiro que era para o filho dele fazer alguma coisa, para o filho dele estudar alguma coisa, às vezes tocar um instrumento, aprender a cantar, aprender a pintar, ou fazer alguma coisa que vá trazer para ele oportunidades de estar em contato com a liturgia da igreja, para gastar dinheiro em outras coisas que não vão promover um contato daquele indivíduo com Deus. Então, os capitais materiais, eles existem para a gente transformar eles em capitais espirituais. Não para a gente, mas para as pessoas ao nosso redor, para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, e tudo aquilo que é material, ele é só um símbolo. E é nesse ponto que eu toco na semiótica, nessa capacidade de nós transformarmos símbolos em significado. Tornar aquilo que é significante um significado. Um pequeno gesto pode ter um significado espiritual gigantesco. Por isso Jesus aprecia a oferta da viúva. Porque o significado daquilo é maravilhoso. Não é a quantidade em si. Aquele capital espiritual era gigantesco. Porque tinha uma pessoa que conseguia identificar uma riqueza menor e transformar ela numa riqueza maior. Era uma pessoa que conseguia verificar que tem certas coisas que são menores e o propósito delas é passar por uma alquimia, por uma transformação e se tornar algo mais sublime, algo mais significante e algo com efeitos eternos. O meu desejo para você é que você aprenda a transformar aquilo que Deus te deu de material em um capital espiritual. Invista em relações, chame pessoas para comer na sua casa, gaste tempo com eles. Sim, compra comida, gasta. Mas os amigos vêm só quando a casa está cheia de comida. É claro, as pessoas gostam de comer. Leva a pessoa para comer na sua casa, saia para comer, gaste tempo, mesmo que tiver que viajar com alguém ou ir visitar alguém, vá, pare de ser acumulador e gaste criando conexões para levar pessoas para Jesus Cristo. Nunca economize com isso. Nunca economize com aquilo que vai se tornar um capital espiritual. Não fique com dó de gastar com aquilo que vai levar pessoas para mais próximo de Deus. Não tenha dó disso. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, nos diz que quando a perseguição se iniciar, e então nós tivemos que abandonar as nossas casas, nós vamos olhar para trás e vamos pensar assim: por que a gente não investiu essas nossas casas na pregação do evangelho para ajudar as pessoas? Agora elas vão ficar nas mãos dos ímpios. E tudo aquilo que era significante para nós perde o significado. Meu desejo para você é que você seja um compartilhador, um abençoador, um transformador, um alquimista da fé, transformando riquezas menores em riquezas maiores. Esse é meu desejo para você e com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus para todos nós. Ore comigo. Bondoso Deus, peço apenas, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para perceber as amarras, sabedoria para começar a transformar a nossa condição, transformar aquilo que nós temos, Senhor, em riquezas espirituais. Que o capital que nos vem, que é material, que ele seja logo processado por nós, pela nossa criatividade, pela nossa capacidade de gerar coisa bonita, e que a gente consiga gerar coisa bonita para os outros, para o Senhor, coisa boa, que é o Senhor que nos dá esse dom. Que o Senhor nos ajude a fazer tudo isso aí, para a igreja, para as pessoas, para a sociedade, para a nossa família, sem mesquinharia, sem constrangimento e acanhamento, simplesmente com vontade de crescer,
vontade de devolver aquilo que devemos e vontade também, Senhor, de transformar os capitais materiais em capitais relacionais, capitais espirituais e que promovam o contato das pessoas com Cristo Jesus. Nos abençoe com a sua presença e com a sua sabedoria. Essa é a nossa necessidade. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro, Senhor, Criador, só a ti eu darei